A campanha do Oscar ela é exaustiva. Você tem que dar entrevistas, diversos talk shows para você participar. Você precisa fazer uma campanha ali de divulgação muito grande para sua obra, para o seu filme. E nisso, a Fernanda Torres está fazendo isso incrivelmente muito bem. Hoje, ela foi no canal MSN da NBC. MS da NBC, e foi muito interessante, né? Ela participou do programa Morning Joy, esse programa, então, ali de bastante audiência também. E na entrevista foi bem interessante como foi conduzida. Foi uma entrevista bem rápida, né? Pelo trecho que a gente tem ali nas redes sociais. E nessa entrevista ela foi questionada em alguns momentos, né, como que o Brasil estava lidando aí com a repercussão, assim, desse filme. Se você é novo por aqui ou nova por aqui nesse canal, já se inscreva-se, a gente tem vídeo todos os dias, já deixa o seu gostei, bora lá. Então, ela participou do Morning Joy e na entrevista, né, foi perguntado para ela como que o Brasil estava fazendo a recepção desse filme. E aí a Fernanda Torres disse, né, olha, a repercussão está sendo muito boa, as pessoas estão indo para o cinema, as pessoas estão voltando a ir no cinema por conta do filme, né, para assistir, para prestigiar. Tanto as pessoas que é de esquerda, direita ou de centro estão participando, né, desse momento histórico que a gente está fazendo. Ela disse também na entrevista que isso é muito importante porque o tema central do filme está falando sobre família, então algo, né, tão importante tanto para a esquerda quanto para a direita, quanto para quem é de centro ou para quem não é de nenhuma dessas linhagens, e é muito importante para falar sobre a família, né? Então ela disse para ele, falou exatamente que é um filme que fala sobre família, que fala sobre Eunice, essa personagem tão forte, tão incrível, né? Que passou por poucas e boas ali ao longo da vida, e aí ela vai e fala pro apresentador, né, sobre esse ponto de vista dela. Ele pergunta para ela também, ele diz o seguinte: sua mãe já esteve aqui, né? E aí a Fernanda vai e conta, fala assim, a minha mãe participou do filme, né, Central do Brasil, ela também teve um grande reconhecimento, e aí ele foi perguntando para ela como que essa relação, né, de representatividade na indústria era interessante, né? Como que isso é importante, né? Ter uma representatividade do Brasil, ter um filme tão importante quanto ele, nesse destaque mesmo internacional. E isso foi muito importante, a gente vê essa interação ali com eles, né? Tem um momento da entrevista também importante que ela disse do livro, né? Do Rubens Paiva. Então, quando ele escreve essa história, quando ele coloca essa história ali, né, no papel e a convida, chamando ela para participar disso, o quanto que foi importante, né, para ela também participar de algo tão grande, de algo tão incrível assim, né? De estar falando sobre esse período, né, da ditadura, sobre esse período, né, muito controverso da história. Então isso foi importante também, né, de ver ali durante a entrevista, e ela, né, se expressando ali muito bem durante todo esse período também e dando ali as suas opiniões. Durante a entrevista também ela sempre foi parabenizada, né? Então ela recebeu muitos ali acolhimento, né, das pessoas dizendo que ela está sendo muito aclamada, e ele pergunta para ela, né, como que você está nesse momento agora, se sentindo dessa forma, né? E a Fernanda Torres vai e fala pra ele: nossa, eu tô sentindo como um milagre, né? Porque é um filme falado em português, né? É um filme que é das suas origens, é uma produção menor se comparada às outras produções. Então isso é muito interessante ver como que essa história tem um poder muito grande e como que as pessoas que assistem, né, de alguma forma, são tocadas, né, por essa família, por essa mulher e por essa história. Então isso faz uma conexão muito interessante com as pessoas, né? Responde a Fernanda ali para ele quando ele está questionando sobre esta questão. E aí ele diz para ela o seguinte: como foi essa conexão para você, né, quando você estava ali fazendo uma conexão com o autor, né, com o diretor? Como que foi essa conexão que você teve com esse papel, né? E aí a Fernanda vai e conta para ele, inclusive, que era do Walter Salles. Aí ela cita também o Terra Estrangeira, né, que é um filme
muito importante ali para ela, Central do Brasil, que foi feito ali com a mãe dela também. E aí ela falou assim que uma das questões mais importantes, né, retratar essa história, né, de um homem que tem uma família e que do dia para noite ele é tirado dessa família e todo mundo fica quieto, ninguém nunca fala sobre isso. E como que essa mulher vai continuar ali vivendo sua vida, cuidando dos filhos, né? Sem saber o paradeiro do esposo. Então ela dita no momento que isso foi muito importante para ela, e muito tocante também verificar, né, e fazer parte de uma história assim, porque como que some com uma pessoa e você não tem paradeiro mais dela, né? Então é como se fosse uma fotografia esquecida, né, que a Fernanda diz isso. E aí ela cita, né, que o filho escreve essa história, né, o Rubens, baseado, né, nessa história real. E aí ele descobre que ao longo desse processo, que a maior heroína, né, de todo o processo que ele estava passando e toda essa questão de dificuldade e, né, analisando a sua própria história, é a heroína Eunice, né? A mãe dele. Então ela é a resistência ali, a esperança. Então é uma história, a Fernanda Torres diz o seguinte, que é uma história que representa muito bem algumas crises, né, que estão vivendo hoje em alguns países. E o quanto que importante é que isso não se repita, né? Então, ela cita num momento da entrevista que o filme ganhou tanta atenção por conta disso, porque as pessoas se conectaram, né, e tiveram muito impacto ali, claramente com essas questões, né? E aí o apresentador ainda pergunta para ela: o que você escuta no Brasil, né, das pessoas, assim? E a Fernanda diz assim: cara, é um fenômeno no Brasil, é um fenômeno esse filme. Então as pessoas só comentam sobre o filme. As pessoas, né, tanto igual eu falei para vocês no início aqui do vídeo, tanto de esquerda, de direita e de centro, as pessoas estão tentando se conectar, né, com o filme, entendendo, com os jovens, adultos, crianças também, né, que assistiram ao filme, percebem que é uma história muito importante, né, para as pessoas. É uma história onde você está contando sobre um período muito tenso e como que era viver nesse período da ditadura no Brasil. Então, além de ser um filme que retrata um período tão tenso do Brasil e com essa ideologia binária, isso faz com que a gente se conecte com os sentimentos, né, de família das pessoas. E eu achei isso muito importante na hora da entrevista, quando ela fala sobre isso, né? Porque separado ninguém faz nada, né? Igual a Fernanda Torres fala. Ou você está de um lado ou de outro, isso não é legal. E eles se juntaram para ver esse filme, né? Completa ela. E foi muito interessante ver, né, que as pessoas estão pirando, segundo ela. Ela diz pro repórter assim, estão pirando. E logo que o Oscar, né, vai acontecer durante o carnaval. Aí nesse momento aqui eu achei um pouco estranho, porque tipo, quando ela fala que vai acontecer no carnaval, tipo cortado, né? O entrevistador, tipo, ok, então vamos continuar. Você mencionou sua mãe. Aí ele começa a fazer perguntas ali sobre a Fernanda Montenegro, né, pra ela. Ele começa a perguntar como que era essa relação. Eu não gostei dessa parte que ele cortou ela, porque ela ia falar sobre o carnaval, ela ia explicar, mas ele automaticamente já cortou quando ela ia falar ali alguma coisa. Mas ok, também eu acho que é por conta do tempo também, né, que não tem muito tempo de tela, acredito eu. Tinha que ser uma coisa mais rápida. Mas eu não gostei da parte do entrevistador ter cortado a Fernanda Torres. Achei. Não, ela ia completar o raciocínio dela. Sabe quando você tá tendo um raciocínio, você tá conversando e alguém te corta, pá, e aí você não pode voltar mais naquilo porque a pessoa já fez uma outra pergunta? Eu senti dessa forma. Então eu não curti muito isso ter acontecido dessa forma. Mas, ok. Ele diz o seguinte, ele fala: sua mãe foi indicada há alguns anos. Aí ele pergunta pra ela: fale sobre essa conquista, né, da sua família. Como que foi essa conquista? E aí, novamente, a Fernanda Torres diz pra ele: inacreditável. Inacreditável, né? Que ela diz. Né? Ela jamais pensou que isso iria acontecer, sabe? Jamais. Né? Uma personagem que ela interpreta no filme dirigido pelo mesmo diretor ali que dirigiu a mãe
dela, né? E você vê como que os círculos, né? A Fernanda Torres diz o seguinte, como que meio que a vida, né, se entrelaça ali, né? Tem um autor que tá contando a história da mãe, e aí essa história, né, do desaparecimento ali de uma figura importante, e aí tem ela participando do mesmo filme, com o mesmo diretor, e a mãe também participa do filme, então é muito interessante, né? Ela dizendo sobre isso, e o quanto que esse livro ele é famoso no Brasil, né? Então, o filme aborda a simbologia de transmissão e ela tá falando assim: minha mãe também me criou dessa forma. Então, tem uma simbologia muito grande. Foi aquilo que eu falei, inclusive, num vídeo anteriormente aqui no canal sobre isso, né? O quanto que é importante também ter um sentido muito pessoal na vida dela, de tudo isso, né, que está acontecendo agora, a mãe ter sido indicada lá atrás também, toda essa questão meio se repetindo algum tempo depois, e só elas que tiveram essa oportunidade de ter sido indicadas. Então é um período muito importante, né? Igual eu sempre falo, é uma questão muito interessante, assim, né? Como que a vida proporciona algumas coisas nesse sentido. É óbvio que teve estratégia, né, de divulgação, mas é bem interessante, né? E ela falou que é algo lindo, assim, sabe? Ah, pra mãe dela, né, pra Fernanda Montenegro, algo lindo, a mãe dela está vendo essa questão, e algo histórico, assim, também. Então, eu acho que foi muito interessante, assim, ver, né, e aí ela até brinca, né, ela fala, porque eu sou a Fernanda, minha mãe é a Fernanda, somos Fernandas, só que o repórter, o apresentador não entende, né, ele não consegue entender, né. Então, é interessante. Essa entrevista eu gostei bastante, mas assim, eu preferia que essa entrevista fosse maior, né, para dar mais um contexto. Então, eu acho que seria muito importante, assim, se tivesse um contexto maior pra gente estar acontecendo. Então, assim, é isso, gente. Será que o vem aí, né? Porque o filme tá em cartaz lá nos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista, inclusive, que esse filme já bateu mais de 100 milhões de arrecadação no mundo todo. Então, isso é muito importante para um filme nacional ter conseguido este feito, né? Então, está em cartaz nos Estados Unidos e no Canadá, né? Esse filme, o repórter vai, termina ali a apresentação, né? Falando boa sorte, mês que vem, muito obrigada. Ela responde e aí eles finalizam a entrevista. Gente, eu achei ela muito inteligente nessa entrevista. Muito inteligente, sensível, simpática. Eu achei ela muito legal. Nessa entrevista eu achei ela um pouquinho mais retraída, porque eu acho que tinha que ser rápido também, né? E era o Morning Joe, o programa, pelo nome, deve ter se passado de manhã ali. Mas eu achei ela muito inteligente nas respostas. Muito interessante, ela não falou nada de mais e nem de menos. Eu achei bem interessante, eu achei que ela foi super inteligente ali. Eu acho que dá orgulho, assim, né, de você ver uma pessoa representando um país nessa forma. Então, eu achei importantíssimo, assim, a lógica que ela teve, o ponto de vista. Eu só não gostei um pouquinho da entrevista porque o repórter, né, o apresentador dali, ele cortou ela quando ela estava falando ali uma questão e ele não entendeu muito bem. Também teve a piada do Fernandas, que ele também aparentemente não entendeu, e aí continuou fazendo a pergunta. E a outra questão também que eu falo, né? Pode ser que o tempo podia ser reduzido, né? Não sei se ele entrevistou todas nesse mesmo dia. Hoje, mas enfim. Mas eu gostei bastante. Achei ela super elegante. O look dela também, né? Ela tava com uma roupa bem bonita. Eu achei bem bonita a roupa. Tava com uma roupa branca. E o cabelo, né? Mais com volume. Igual ela tava ali na primeira premiação. Eu achei muito interessante essa estética também. Uma estética mais de tons mais neutro, assim. Eu acho que faz sentido pela personagem dela, né? Não faria sentido ela tá com uma... você chegar sei lá, o filme vai falar sobre um tema super triste e você chega lá com uma roupa rosa gigante, né? Não fazeria o sentido. Fazeria o sentido para ali a Ariana Grande, que foi de rosa, porque o filme dela, né, dá essa liberdade para ela. Então, mas enfim, gostei muito dessa entrevista e foi pequenininha, mas foi bem interessante. Ela foi inteligente, ela agiu com o que ela precisava agir ali naquele momento. E, gente, nos comentários, assim, só o pessoal
dizendo, elogiando ela, elogiando o inglês dela, elogiando muito, assim, chamando ela de rainha, e o pessoal falando que ela está representando muitíssimo o Brasil lá fora, que inteligência, que carisma, que orgulho dessa atriz. O pessoal aqui está dizendo que é uma atriz acima da média, inclusive acima da média internacional, né? O pessoal aqui dizendo que ela é gigante, e é muito interessante essas entrevistas, assim, eu acho importante que ela foi muito inteligente também de não dar brechas ali pra, né, falar de concorrente ou dessas tretas ali que estava chegando ali, porque eu acho que essas tretas envolvendo a Carla Gascon e ela chegou nos Estados Unidos, mas chegou fraco. Então eu acho que não falar sobre isso é o melhor também, né? Uma estratégia, porque senão isso fica maior do que tudo e a premiação ali já ocorre, né, daqui 2 semanas, e daqui 2 semanas pode acontecer muita coisa, muita reviravolta. Hollywood é louco, né? Ali tudo muda, tudo rápido, é uma grande loucura. É assim, ó, no instalar de dedos tudo muda, tudo, né? E eu acho que ela foi super inteligente ali. E vamos esperar, gente, pra vermos aí ela nas próximas entrevistas, que ela continue dessa mesma forma, agindo com inteligência e estratégia também, né? Porque aí pode dar muito bom. Esse Oscar pode vir pro nosso país, né? Imagina, seria incrível, né? Seria incrível, não, será incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreva-se. A gente tem vídeo aqui todos os dias. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.